tem morada. Quem tem Jesus tem vida, que não se acabará. Mas quem não tem Jesus no céu não entrará. Quem ama este mundo lá no céu não tem nada. Mas quem tem Jesus Cristo no céu já tem morada. Quem ama este mundo lá no céu não tem nada. Mas quem tem Jesus Cristo no céu já tem morada. A riqueza do mundo só traz tribulação, faz ficar orgulhoso e perde o galardão. No céu há um tesouro que Jesus tem pra dar a quem deixar o mundo e a Ele se entregar. Quem ama este mundo lá no céu não tem nada. Mas quem tem Jesus Cristo no céu já tem morada. Quem ama este mundo lá no céu não tem nada. Mas quem tem Jesus Cristo no céu já tem morada. Mas quem tem Jesus Cristo no céu já tem morada. Shalom a cada um de vocês, em nome do Senhor Jesus Cristo. Queremos agradecer a Deus pela vida em primeiro lugar e pela oportunidade que nos é dada para fazermos mais um vídeo para a glória de Deus. Vou diretamente no livro de Hebreus 6. Vou ler simplesmente o versículo 1. Pelo que, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não laçando de novo o fundamento do arrependimento, de obras mortas e de fé em Deus. Oremos. Ó Pai Celestial, o único Deus, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus de Abraão, o único Deus verdadeiro, o Deus da Bíblia. Senhor, e quero aproximar
clamar a Sua Majestade para pedir graça de poder entrar e sair corretamente no meio da Tua noiva, Tua esposa comprada pelo Teu sangue santo. Santifica-me, ó Pai, de toda a minha insuficiência. Toma minha boca, usa tudo que sou, simplesmente entrego para que seja instrumentos para louvor e glória do Teu grande nome. Quero entregar tudo nas Tuas mãos e te peço que possa nos guiar pelo caminho que devemos ir. Para a Tua glória te peço, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus lhes abençoe ricamente. Certamente é um grande privilégio de estarmos aqui para se dirigir à esposa do Cordeiro, a senhora eleita, comprada pelo sangue de Deus, e o preço de algo determina o quão importante a coisa é. Não fomos comprados por diamante, nem rubi, nem sequer por ouro. Tudo isso não podia nos comprar, porque valíamos mais do que tudo isso. Mas fomos comprados pelo sangue de Deus, o sangue criativo, a palavra que se tornou carne, para que pudesse morrer e nos comprar de volta a comunhão com o Pai. Dizer que no último vídeo falávamos sobre a fé para a sua família, e foi uma grande bênção, onde falávamos, ensinávamos que a mesma fé que você usou para ser salvo, pode usá-la para a salvação da sua família, reclamando-os, reivindicando-os, orando e se colocando diante de Deus, até que Deus lhes salva. A mesma fé pode ser aplicada para a salvação dos seus filhos, dos seus pais, familiares, encomendando-os nas mãos de Deus. E vimos que Deus sabe como lhes trazer a essa salvação. Nem se for necessário tratar-se com eles de uma maneira rigorosa, pode permitir que o diabo lhes atinja com uma enfermidade, e ali entre a vida e a morte, a pessoa chega-se de procurar a sua salvação. Só foi mesmo uma grande bênção. E vimos que às vezes uma mãe pode orar pelo seu velho rapaz e talvez parecer como que não estivesse a acontecer algo na vida daquele rapaz. Até pode chegar um momento em que a mãe pode morrer, mas aquela oração que a mãe fez
poderá se manter diante do altar de Deus até que Deus faça algo para a salvação daquele velho rapaz. Vimos onde o irmão Branham estava dando algumas informações de alguns jovens que vinham no altar, e às vezes alguns jovens que vinham depois da partida da mãe. Foi uma grande bênção. Eu creio que foi também uma bênção para cada um de vocês. Depois de terminar e falar sobre esse assunto, fé para sua família, acabei deparando-se com algo muito estranho. Acabei entrando navegando e apanhei ali um episódio que talvez gostaria de compartilhar convosco esta noite. E eu estava ali escutando, acompanhando aquilo. Estava precisamente em inglês. E eu quis e procurei uma maneira pela qual ver se podia enviar para os irmãos para procurar uma maneira de traduzir para português. E quando eu mandava, chegava a esses irmãos já traduzido em português. E quando volto para ainda continuar a assistir ou acompanhar, descubro que já estava como que traduzido para o português. Era precisamente a história deste grande renovador, este que é o mais rico do mundo, o homem que criou os seus próprios carros e criou as suas próprias pessoas científicas. Top 5 coisas mais caras que o Elon Musk possui. No número 5, ele possui uma empresa chamada Neuralink. Essa empresa trabalha com pequenos chips de cérebro que podem ser colocados dentro da cabeça humana. Custa aproximadamente 5 bilhões de dólares. No número 4, ele possui uma empresa Bobo. Essa empresa diga túneis profundos em cidades para ajudar a reduzir o tráfego. Custa mais de 5,6 bilhões de dólares. Número 3, X. Elon comprou Twitter, um grande site de mídia social. Ele depois mudou seu nome para X, e agora a empresa custa 44 bilhões de dólares. Número 2, SpaceX. A empresa que envia ráfios para o espaço, e custa um massivo... Tem suas próprias pessoas que lhe ajudam a fazer alguns trabalhos, varrer em casa, fazer a maioria do trabalho, até chegou-se de criar uma namorada científica que chamam de robô. Um homem, um gênio em todas, quase em a maioria das áreas. Um gênio bem conhecido ao nível do mundo, que talvez todos gostariam de ser como ele, criado talvez numa família assim, temente a Deus, mas quando chegou a uma certa idade, seguiu o seu próprio caminho e já estava
neste nível de vida em que já se sentia como que um criador. Seus carros, suas pessoas, me refiro científicas, robôs, que podia fazer para ele, podia ter um robô para passear, namorada, mulher, quem passeava com ele, como se fosse pessoa. E ele estava digamos, num ponto em que sentia-se como um pequeno Deus, um pequeno Criador. Mas ele relata que, embora que podia fazer tudo isso com todo o dinheiro, para não falar de trabalhadores, para não falar de empresas, para não falar de casas, propriedade, até astronautas que podia carregar, digamos, as pessoas mais ricas do mundo para ir na Lua passear. O senhor Elon Musk. E enquanto que estava continuando nas suas invenções e tudo mais, ocupado com seus trabalhos, ele diz que já não tinha tempo para estar com a família, para estar com os filhos, para estar com a esposa. Estava bem apertado com aquele trabalho que ele fazia. Um certo dia, ele sentiu que já estava como que bem esgotado. Não podia continuar daquela maneira. E ali estava sua cabeça bem cheia, com muita coisa, são chamadas, são reuniões, é isto, é aquilo. E ele já estava como que bem preenchido, nem tinha tempo para descansar. E uma coisa que ele disse que enquanto que estava fazendo tudo isso, ele sentia um vazio no seu coração. É verdade que não era um vazio na cabeça, porque a sua cabeça estava repleta de invenções e tudo mais. Mas dentro do seu coração havia um vazio. E ele sabia que há um vazio no meu coração, no seu coração, que ele precisava da vida eterna. E tudo aquilo que ele havia feito não trazia assim uma satisfação total. Porque é verdade que quem não tem Jesus não tem vida interna. E você saberá que há um vazio no seu coração. Os dinheiros não foram suficientes para trazer a paz que ele almejava. Tudo que ele tentou fazer não trazia nenhuma satisfação total que ele almejava. Mas a cabeça estava repleta de muita coisa. E dizer que não é da cabeça, não é na cabeça onde o homem vive. O homem vive no coração. Só num desses belos dias, talvez chamaríamos desta maneira, ele se assentou no seu escritório, depois de ter comprado alguns comprimidos para se matar. E ele colocou os seus comprimidos ali, e ele começou a meditar: meu Deus, daqui a pouco vou descansar dessa pressão toda que está sobre mim. Vou tomar esses comprimidos, depois vou morrer e vou
a descansar. E talvez ele diz que a preocupação, um pouco que lhe preocupava é das pessoas que dependiam dele, porque ele havia milhares de trabalhadores que dependiam inteiramente dele. Enquanto que ele estava debatendo ainda com seus comprimidos para começar a tomar, subitamente ele viu uma Bíblia em cima da sua mesa. Quando ele depara-se com aquela Bíblia, ficou bem chocado. Procurou saber dos seus trabalhadores se alguém havia colocado uma Bíblia ali na sua mesa. Ninguém havia colocado esta Bíblia. E ele pensou que deixa eu simplesmente abrir assim, sem... E ele, quando abre a Bíblia, foi diretamente abrir na escritura que fala sobre o jovem rico e governante. E ele começou a ler aquela história do jovem rico governante que tinha muita riqueza, mas ele sabia que não tinha vida interna, e ele queria vida interna. Ele foi lendo, foi repetindo, enquanto que os seus comprimidos estavam ali. Chegou o momento em que ele decidiu que, além de eu tirar a minha vida, deixa eu tirar a maneira pela qual eu vivia e continuar ainda em vida. Na medida em que ele ia lendo aquela escritura, ele chegou onde ele decidiu, quando ele viu que o jovem rico governante saiu dali triste porque tinha muita riqueza e havia sido dito para que tomasse toda a sua riqueza e entregasse aos pobres. E ele saiu dali triste. Ele disse que decidiu que não gostaria de sair triste naquele ambiente. E chegou um momento em que ele entregou a sua vida a Cristo. Quando entrega a sua vida com aquele entusiasmo de que já entreguei a minha vida a Cristo, ligou diretamente para a mãe e disse: mamãe, eu já sou uma pessoa diferente, já vou mudar o meu estilo de vida. Eu estou a entregar a minha vida a Jesus Cristo de Nazaré. E a mãe simplesmente disse: glória a Deus. E mais tarde ele descobriu que a mãe acabou revelando que por 20 anos estava orando a favor dele para que ele pudesse se arrepender. E finalmente Deus tinha que fazer um caminho para o senhor Elon Musk se arrepender. Não descarte os seus familiares. Ore, não os risque, não os descarte. Continue orando por eles. Deus saberá como tratar-se com eles. Antes deles morrerem, Deus fará alguma coisa para eles poderem se arrepender. Só foi muito bonito. Talvez Deus queira, poderemos colocar precisamente no grupo para que todo mundo possa acompanhar. Esta noite queríamos dar a introdução sobre o princípio da fé. Nessa escritura que acabamos de ler, Hebreus 6:1, princípio
é precisamente começo, origem, aquilo pela qual qualquer coisa começa a existir. A origem, a causa ativa. Citando nesta mensagem, gostaríamos de ver a Jesus, pregada no dia 23 de 5 de 58. No parágrafo 20, o profeta diz aqui, agora, talvez alguém pode acabar de entrar no nosso programa e diz, mas esse profeta que sempre dizem que o profeta diz, é quem? Estamos a referir deste profeta que está aqui ao meu lado. A promessa de Deus da vinda de Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor, antes que a tribulação se estabeleça na terra, antes da terceira guerra mundial, antes do mundo ser queimado com fogo, Deus prometeu enviar este profeta que já veio. E você pode investigar por si e ter a informação, toda a informação que você desejar saber a respeito dele. Agora, ele falando nesta mensagem, ele diz, agora, Deus fez uma promessa. E se trabalharmos de acordo com as leis desta promessa, e Deus, suas leis do Espírito, ele fará exatamente o que disse que faria. É necessário uma lei. Agora, é aqui onde começa já um bom pensamento que gostaríamos de colocar. Certamente é necessário uma lei para reger qualquer coisa. Um governo tem que ter leis para reger os seus assuntos. Quando alguém faz uma empresa, tem que ter algumas leis para reger aquela empresa, como que colocar balizas, como os funcionários devem se conduzir. Não há nada que pode funcionar corretamente sem que haja uma lei para reger aquela coisa. Só é necessário uma lei para que alguma coisa funcione bem. Nunca pode se saber se você está correto ou não, se não está a seguir alguma lei. Nunca pode se acusar alguém se é que sem lei. Só para você saber que está indo bem é porque você está a seguir algo que já foi traçado. E nós falávamos a respeito das leis que Deus estabeleceu em cada coisinha. E até acabamos falando a respeito das leis não escritas. Que cada criação que Deus fez, Ele estabeleceu leis para reger a vida daquela criação. E desde que aquela criação é regida pelas leis estabelecidas por Deus para ela, as coisas irão tão bem. E quando Deus colocou as leis para governar o jardim, o que devia se comer, o que não devia se comer, é quando Adão e Eva quebraram a lei de Deus.
e trouxe todas as calamidades que hoje temos no mundo, porque desobedeceram à lei que Deus já havia estabelecida para eles. Tudo é governado por uma lei, talvez uma lei não escrita. Falávamos a respeito mesmo da chuva, como ela segue uma lei não escrita, que ela cai e depois evapora e torna a cair e torna a evaporar, obedecendo uma lei não escrita. Desde que obedeça aquela lei, se torna algo perpétuo, porque obedeceu às leis de Deus. Só cada coisinha que nós temos tem uma lei. Falávamos a respeito de um grão, que seja grão de trigo, que seja que tipo de grão. Que esta lei, este grão, para perpetuar-se, precisa de seguir a lei de Deus. Porque se um grão permanece só, aquele grão certamente morrerá. Mas me refiro, se tomar um grão, digamos, de milho, e você a deixa no prato ou na gaveta, tarde ou cedo aquele grão vai morrer. E quando morrer, naquele estado não vai perpetuar a sua vida. Todavia, se você leva este grão e planta na terra, há uma lei que a levantará, desde que tenha vida naquele grão e é regada numa atmosfera propícia, aquele grão certamente levantará, germinará, desde que é um grão que tem vida, plantada, lançada numa atmosfera propícia, com umidade propícia, aquele grão vai germinar e vai produzir segundo a sua espécie, porque é uma lei de Deus. Agora, é aqui onde o nosso Senhor Jesus, quando ele morreu como o grão de trigo, ele não tinha como permanecer ali no túmulo, porque ele foi o grão de trigo que tinha vida dentro dele. Só ele tinha que ressuscitar no terceiro dia, tratando-se do grão de trigo que tinha vida. Enquanto que a humanidade, quando perdeu o direito à vida, todos que morreram não podiam ressuscitar, porque morreram sem aquela parte de vida. A vida foi perdida no jardim de Éden quando o homem caiu. Portanto, quando veio, ele era um grão de trigo que tinha vida, tinha que ressuscitar dos mortos, para que pudesse nascer mais grãos. E a única maneira pela qual perpetuar a vida de um grão é quando aquele grão morre e é semeado. A única maneira pela qual você viver perpetuamente ou internamente, você também tem que cair e morrer e ressuscitar na novidade de vida. Só há uma lei para
há uma lei para qualquer coisa que você imagine. Podemos tomar peixe. Há uma lei que diz que ele tem que permanecer nas águas. Se sair das águas, morre. Assim sucessivamente, há leis para qualquer coisa que você imagine. E ele diz aqui, é necessário uma lei. E é verdade que cada coisinha é governada por uma lei. Para uma galinha ter pintos, ela tem que incubar os seus ovos. Desde que há uma atmosfera propícia para aqueles ovos se formarem. Por isso precisamos do Espírito de Deus. Da mesma maneira que o Espírito de Deus pairava sobre a terra, e ali a terra começou a produzir o que temos hoje, porque o Espírito de Deus pairava, incubava sobre a terra. Por isso, amados irmãos, sem que haja essa atmosfera que faz com que, meu Deus, falávamos uma vez que a mãe galinha às vezes fica tão magrinha, não tem tempo de ir passear com as demais galinhas, está ali cumprindo com a lei de incubação, tem que estar ali a incubar os seus ovos, criando uma atmosfera propícia para que os ovos se formem. Por isso, queridos irmãos, precisamos de mais tempo para que o Espírito Santo possa nos incubar, para que alguma coisa valiosa possa se formar nas nossas vidas. E ali aquele ovo vai começar a formar alguma coisa semelhante, algo semelhante à mãe galinha que está incubando. Se o Espírito Santo descansa sobre nós, incubando-nos noite e dia, vai se formar em nós algo semelhante a Ele, e finalmente seremos como Ele. Vamos nos conduzir como Ele, teremos a mente que estava em Cristo. Mas se você está aí, a maioria do seu tempo, você está sendo incubado com a incredulidade, incubado com medo, incubado com as redes sociais, também vai se formar em você, segundo aquilo que está aí incubando. Que Deus possa nos ajudar para termos mais tempo na presença de Deus, até que Deus se forme em nós, onde pode se chegar de ser Espírito do seu Espírito, palavra da sua palavra. Agora, vamos aproximar isto aqui, que creio que Deus vai nos ajudar. Se chegar a 1 hora de tempo, me informar. E ele diz: é necessário uma lei. E fé é o que a lei de Deus é para você. Só a lei de Deus, a fé é a lei de Deus para nós. Você deve ter fé. Para ter fé, você não pode basear a fé apenas nas areias movediças da teologia humana. A fé toma sua posição interna sobre a rocha
inabalável da palavra interna de Deus. E ali a fé descansa. Agora, desde que uma determinada criatura age de acordo com as leis de Deus, dávamos um exemplo de um passarinho que há uma lei que quando um passarinho abana as suas asas, certamente vai voar. E ela confia naquela lei de Deus. Pode até às vezes quando deixar um inimigo se aproximar, porque está convicto de que uma vez seguindo as leis de abanar as suas asas, vai escapulir do inimigo. E ela ou ele confia inteiramente nas leis que Deus colocou em sua frente. E nós, a nossa lei que Deus nos deu, como que nossas asas que Deus nos deu, é a fé na sua interna palavra. Para conseguir tudo que você necessita nesta vida e na vida por vir, você tem que querer. A fé é a lei de Deus que leva você para o que você precisa. Se você não usar fé, é como um passarinho que tem asas, mas deixa de usar as asas até que a serpente venha e a apanhe. Negligenciou a lei de Deus, negligenciou de usar a lei de Deus. Meu Deus, veja o que ele diz aqui. Não é o toque das mãos de um ministro, não é a unção com óleo, não é o tanto a oração que ele faz, mas sim sua fé para aceitar a obra consumada que Cristo fez por você. Não é tudo isso que faz com que talvez você seja curado. Não é o quanto tempo o ministro coloca as mãos e ora por você, ou ungir você com óleo, mas é a sua fé na obra consumada. E isso aqui é muito importante. Chegaram esses cegos onde se encontrava Jesus e queriam ser curados. E Jesus lhes perguntou: vocês creem que eu posso fazer isso? Eles tinham que usar a lei de Deus para fazer uso das suas promessas e querer. E quando eles disseram que realmente queriam, ali a coisa aconteceu, porque entraram no canal da lei de Deus. Por isso ele dizia: a sua fé te salvou. É a lei de Deus. Sim, cada coisinha tem lei, irmãos. Uma lei. Você não precisa, talvez, ter que ser dito que você deve chorar. Quando uma situação se levanta que obriga para chorar, a lei entra em ação. Tem leis, cada coisinha é regida por uma lei. E cada empresa também tem suas leis. E cada coisinha tem também a sua lei não escrita. Cada coisa que Deus fez, colocou uma lei. E a lei para termos o que nós queremos, a lei estabelecida é a fé. Você pode estar tão doente quase para morrer, mas se você não querer, Deus não tem como lhe ajudar, porque você não veio de acordo com a lei dele. Você pode padecer necessidades,
talvez não tem dinheiro, talvez não tem isto, não tem aquilo, não tem comida. Se você não querer, ele não tem como te ajudar, porque você não está a vir a ele de acordo com a lei dele. Porque vamos dizer que depois de toda essa criação, depois de ter criado o homem, sabendo de antemão que o homem necessitaria disto e daquilo, sentou-se ou pensou-se, como poderíamos fazer para que o homem consiga tudo que ele vai precisar na sua jornada? É ali onde se estabeleceu que o homem tem que vir a Deus, mas vir querendo. E querer que ele é, e que ele é galardoador daqueles que diligentemente o procuram. Não é o toque das mãos de um ministro, não é a unção com óleo, não é tanto a oração que ele faz, mas sim a sua fé para aceitar a obra consumada que Cristo fez por você. Esta é a lei de Deus. E então, se você pode querer nisso, todas as coisas são possíveis àqueles que creem. Para obter alguma coisa de Deus, a lei estabelecida é o caminho da fé. Deus não fará nada por você até que, em primeiro lugar, você creia que Ele pode fazer. Meu Deus! E Ele diz aqui nesta outra mensagem: a sempre presente. E Ele diz: esse é o poder que está na igreja agora. Mas ele é controlada por uma lei. E essa lei não é guardar um monte de mandamentos. É uma lei da fé. Jesus disse: todas as coisas são possíveis para aqueles que creem. Está vendo? Todas as coisas são possíveis para aqueles que creem. Porque quando querer, você entrou na baliza estabelecida por Deus para você ter o desejo do seu coração. Se você não querer, não tem como Deus lhe ajudar. Deus lhe ajudará quando você querer. Independentemente que apertos, independentemente que necessidade, independentemente que pecado, independentemente que enfermidades, independentemente onde você, que encruzilhada em que você foi subjugado, se você querer, Deus te ajudará. E se você não querer, Ele não tem como te ajudar, porque você não está passando através da lei dele. Se ponhamos-se a chuva quebrar a lei de evaporação, como que vai chover? Como que vai cair? Não haverá maneira de como cair, porque quebrou a lei de evaporação. Que tal se uma galinha diz: epa, eu não posso deixar de passear com as demais galinhas, não posso deixar de comer para expendir o meu tempo incubando aqueles ovos. Não vai sair nada naqueles ovos, porque quebrou a lei de incubação. Não haverá nenhum ovo que sairá algo daqueles 20 e tal ovos. Está a ver? Porque quebrou a lei para ter pintos. A nossa lei para termos o que nós queremos é a fé, é a lei de Deus. Quando você crê,
Na sua petição você orou e creu. Você está incubando o que você deseja. Da mesma maneira que a galinha terá pinto quando incubar, e se você crer, ele também terá o que você almeja dele. Bendito seja o nome do Senhor. Ajuda-nos a querer então, Senhor, de todo o nosso coração. Meu Deus, é uma lei da fé. Jesus disse: todas as coisas são possíveis para aquele que crê. E se você pode crer nisso, seja o que for que Deus conduziu sua alma a querer, isso é seu. Cada lugar em que a planta do seu pé puder pisar pela fé, Deus o dá a você. E ele diz: amém, é seu, você o possui. Se puder encontrar a chave dessa lei da fé que abre para você, entenda o que eu quero dizer. Está vendo? Foi dito a Josué que onde ele ia colocar o seu pé, Deus ia lhe dar. E tudo que você também coloca a sua fé, Deus lhe dará. Foi essa fé que fez com que Abraão pudesse esperar por 25 anos. Ele sabia que a fé é a lei de Deus para dar qualquer coisa que você precisa. E se você opera de acordo com a lei de Deus, terás o que você almeja. Tudo é possível para aqueles que creem. E ele diz: esse é o poder que está na igreja agora. Mas ele é controlado por uma lei. Sim, é dessa maneira como as coisas operam, amados irmãos. A igreja tem poder. Já mostramos que a igreja foi dada até poder para criar uma outra terra, ir lá para viver. Temos poder para curar qualquer tipo de enfermidade. Temos poder para ressuscitar os mortos. Temos poder, imagine, aquele poder que fez com que Pedro pudesse andar em cima das águas. Aquele mesmo poder ainda existe. Estava com ele, estava com Pedro. Mas estes poderes todos que eu acabei de mencionar aqui, que Deus, o bom Deus, deu à sua igreja. Todas as boas coisas que Deus deu à sua igreja estão prontas para nós. Mas para consegui-las, você precisa de ir de acordo com as leis. E a lei é a fé. Se você puder querer, é quando extrai a sua petição. E se você não crê, não há como. Deus não pode te ajudar se você não crer. Oh, bendito seja o nome do Senhor. Entenda o que eu quero dizer? Esse poder é controlar. Se você é um filho de Deus, uma filha de Deus, isso nunca o deixa. Está com você, vem o tempo todo, mas sua fé se afasta disso. Mas isso ainda está lá. E ele continua dizendo aqui nesta mensagem: fé, pregada no dia 13 de agosto de 61. Ele diz: a lei de Deus é fé. Temos fé aqui esta manhã para curar qualquer enfermidade, para fazer qualquer coisa, mas ela é controlada por uma lei, e essa lei é fé.
A lei de Deus é fé. Jesus disse: tudo o que pedirdes, orando, crede que recebereis e tê-lo-eis. Aí está. Então é a fé que a controla. É a fé. E a fé nos é dada apenas conforme temos necessidade. Agora, amados irmãos, isso aqui é bonito, isto. Se pudéssemos apanhar essas coisas todas que nós já almejamos, todo o poder, já está controlado, já está colocada ou colocado em nós. Mas para podermos operar, Deus deu à igreja poder para ressuscitar os mortos, para curar todo tipo de enfermidade, poder para conseguirmos tudo o que nós queremos nesta jornada. Esse poder já foi dado à igreja. Mas para que você use este poder, é preciso uma lei. As pessoas, não é só uma questão de dizer que eu sou policial. Quando um policial lhe dá uma multa, é obrigado para colocar o artigo da lei que ele invoca. Quando um magistrado julga um caso, ele não julga assim pelo belo prazer, mas ele julga de acordo com as leis estabelecidas. Nós também, como crentes, devemos usar a lei de Deus, que é a fé nas promessas de Deus. Inabalavelmente. É aqui onde Jó parou, quando foi acusado pelos seus amigos que era um pecador clandestino. Ele disse que eu não sou pecador. Onde ele apanhava esta convicção? Ele apanhava esta convicção porque havia uma lei, um requisito de Deus. Quando o primeiro homem pecou, Deus trouxe uma ovelha para expiar os pecados daquele homem. E Jó pegou aquilo, sempre que ele pecasse, arrastava também uma ovelha para o mesmo efeito. Arrastava a ovelha para seus filhos, para suas filhas. Só ele sabia que uma vez cumprido com as leis de Deus, você está justificado. E ele podia parar e dizer que eu não tenho pecado, porque cumpria-se com as leis de Deus. É aqui onde as Escrituras dizem que aquele que é nascido de Deus não comete pecado. O sangue já foi aplicado dentro de você. E como a sua representação. E quando Deus olha em você, não vê você, mas te vê através da sua representação, que é o sangue dele em você. Automaticamente, é aqui onde o irmão Branham diz que quando você olhar a cor vermelha, através da cor vermelha, você vê algo branco. Quando Deus olha a um vil pecador, através do sangue do seu
filho amado, ele simplesmente vê você branco como a lã branca, irrepreensível. E às vezes, como dizíamos num certo lugar, não sei se dissemos também aqui, de que às vezes nós, como pessoa, acabamos rebaixando a nós mesmos. Como o filho pródigo, quando voltava para casa, ele disse: meu Deus, eu vou pedir ao meu pai para que me considere como um dos trabalhadores. Havia se rebaixado. Todavia, o pai não podia aceitar, porque ele sabia que o sangue que corria das suas veias era o mesmo sangue que corria nas veias do seu filho. Só quando você é nascido de Deus, tem uma representação. E quando Deus olha você através dessa representação, ele vê alguém branco, irrepreensível, sem mancha, sem ruga. É aqui onde jaz a importância da gente receber o batismo do Espírito Santo. Quando uma alma é batizada pela promessa do Espírito Santo, já tem uma representação, uma identificação, de tal modo que quando Deus olha em você, não vê em você, ele vê o sangue do seu filho amado. Que coisa maravilhosa se todo mundo pudesse ter esta representação. Seria como aconteceu nos acampamentos de Israel, quando a ira estava prestes a passar no Egito. Em cada casa daqueles crentes havia uma representação de sangue. E a ira automaticamente passava. E é o que deve acontecer com cada cristão hoje. O sangue de Jesus, na forma do batismo do Espírito Santo, deve estar representando cada vida de cada um de nós. De tal modo que quando Deus estiver a retirar o Espírito Santo, antes de começar a tribulação, retirando o Espírito Santo, retirar-se a conosco, e ao abrir e fechar de olhos seremos transformados e depois arrebatados depois de 40 dias. Que coisa maravilhosa, que esperança temos em Cristo. Veja, ele seguiu aquela lei como o trigo que tinha, como o grão de trigo que tinha vida. Tinha que cair e seguir aquela lei de cair. Quando um grão cai, tem vida, aquele grão torna a ressuscitar de novo. E Cristo ressuscitou como a farinha moído pelas nossas transgressões, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Isso tudo, para a gente fazer uso, precisamos das leis de Deus. E a lei de Deus é a lei de fé, querer naquilo que Jesus fez por nós. Vou terminar aqui. Ó Pai Celestial, Senhor, ajuda-nos, ó Pai,
para entender essas coisas, para que não nos passe por alto. Da mesma maneira que um passarinho pode desejar escapar das mãos do seu inimigo para que não lhe destrua, mas há uma lei que Deus colocou nele, que tem que abanar as suas asas para poder voar. Esta lei está dentro de cada ave. E cada ave, em momento de apuro, de perigo, tem que usar a sua lei para escapar do seu inimigo. Deparamos aqui com este ensinamento de que a sua fé, de que a fé é a lei pela qual nos faz com que Deus nos responda. Ajuda-nos, ó Pai, para termos graça de virmos sempre de acordo com a lei da fé, porque tudo é possível para aqueles que creem. Coloque isso nos nossos corações, de tal modo que seja sementado pelo sangue, para que não haja nenhum passarinho que retire isso de nós. Nós sabemos, ó Pai, que o arrebatamento seremos arrebatados também pela fé. É a única maneira que Deus pode nos ajudar se querermos. Certamente, o seu povo em todo lado necessitado. Alguns necessitam de boa saúde, alguns têm necessidades financeiras, alguns têm necessidade de prosperar os seus ministérios. Muita necessidade de nós que estamos por aqui, com este trabalho que estamos a tentar fazer. Ajuda-nos, ó Pai, para te aproximar de acordo com a sua lei, a lei da fé. Ciente de que usando a lei da fé, tudo é possível para nós. Obrigado por este momentinho que o Senhor nos deu. Louvores e ações de graça a Ti sejam dadas. Te peço, Senhor, que cada um tenha essa graça de operar segundo a lei da fé, para que consigamos tudo quando queremos. Te peço, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, para a Tua glória. Amém. Deus lhes abençoe ricamente até a próxima vez, quando Deus nos dará mais uma chance. Vamos levar a mensagem do entardecer. Vamos levar a mensagem do entardecer. Vamos ganhar almas para Cristo. Vamos ganhar almas para Cristo. Essa é a nossa primeira e maior ambição. Ganhar almas para Cristo, as livrar da prisão, mostrando-lhes a luz do entardecer. Mostrando-lhes a luz do entardecer. Luz que ilumina
nossa visão, luz que nos libertou da escravidão, da tradição e da falsa religião, da denominação e da falsa adoração. Durou uma alma puto, do zumbo ao índico. Durou uma alma puto, do zumbo ao índico. Vamos levar a mensagem do entardecer. Vamos levar a mensagem do entardecer. Vamos ganhar almas pra Cristo. Vamos ganhar almas pra Cristo. Vamos cooperar em levar essa mensagem de Deus ao norte, no centro e no sul. Salvar almas é a nossa maior missão. Levar as boas novas ao redor dessa nação. Salvar almas é a nossa maior missão. Levar as boas novas ao redor dessa nação. Luz que ilumina na escuridão, luz que abre a nossa visão, luz que nos libertou da escravidão, da tradição e da falsa religião, da denominação e da falsa adoração. Durou uma alma puto, do zumbo ao índico. Durou uma alma puto, do zumbo ao índico. Vamos levar a mensagem do entardecer. Vamos levar a mensagem do entardecer. Vamos ganhar almas pra Cristo. Vamos ganhar almas pra Cristo. Vamos levar a mensagem do entardecer. Vamos levar a mensagem do entardecer. Vamos ganhar almas pra Cristo. Vamos ganhar almas pra Cristo.